Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar aqui a atividade de português. Hoje a tia vai filmar para explicar a vocês direitinho como que é essa questão do que nós vamos estudar hoje, que são os artigos definidos e indefinidos. Nós vamos abrir o nosso livro de português na página 32. E lá na primeira questão nós vamos ver artigos definido e indefinido. Releia os trechos do roteiro turístico de Porto Alegre. Aí tem o lago, que os portos alegrenses chamam de rio por conta do tamanho, é um bom ponto de partida para explorar a cidade. Nessa frase nós temos duas palavras destacadas, lago e cidade. Elas estão escritas em negrito. Na segunda frase nós temos um projeto de revitalização da orla pretende transformar os antigos galpões do cais em restaurantes. Aqui nós temos outra palavra destacada, que é projetos. As visitas guiadas levam para ver os salões do piso superior. Aí nós temos a palavra salões destacada. E na última, há uma reprodução do quarto em que Mário Quintana viveu e uma sala que homenageia Elis Regina. E aí temos a palavra sala. O que é que ele pede aqui abaixo? As palavras destacadas nesse trecho são substantivos. Nós vimos que substantivos são aquelas palavras que dão nome às coisas, às pessoas, aos lugares, tá bom? Então, o lago é um lugar, a cidade é um lugar, visitas são pessoas que estão fazendo determinada coisa. Projeto é o nome de um trabalho, por exemplo. Sala é o nome de um local, salões é o nome de locais, ok? Então, eles são substantivos. O que é que a questão está pedindo? Nós vamos botar dentro desse quadro aqui algumas informações. Primeiro, ele me pergunta quais são as palavras que vêm antes do substantivo. E no outro lado, ele me pergunta quais são os substantivos, ok? Os substantivos quais seriam e quais seriam as palavras que vêm antes dele. Aí nós vamos voltar lá no trecho e vamos ver que a primeira palavra que eu tenho como destaque substantivo é o lago, certo? Antes da palavra lago, eu tenho uma letrinha. Qual é essa letrinha? O. Ok? A letrinha O. O, lago. Quando eu digo o lago, eu estou falando uma palavra no masculino ou no feminino? É masculino, não é? O lago. Então, eu vou botar aqui masculino. E aqui eu estou falando de um lago ou de vários lagos? De um lago apenas. Então, ele está no plural ou no singular? Está no singular. E eu vou colocar também aqui singular, certo? E aí, de qual substantivo eu estou falando? Do nome de que eu estou falando? Do lago. Eu vou colocar aqui lago, que é o substantivo que eu estou falando. Lago é feminino ou masculino? Lago é masculino, né? Eu vou colocar aqui masculino. E eu tô falando de um lago apenas ou de mais de um? Só de um. Então, ele não está no plural, ele está no singular. Eu vou botar aqui singular. Ok? Então, a tia fez o primeiro exemplo e vocês vão responder os demais usando o mesmo método. Ok? A próxima palavra seria cidade. Qual é a palavrinha que vem antes dele? É um artigo, que é a letrinha A. A e as. O e os. Um e uns, e uma e umas. Quando eu digo a, eu estou fazendo aqui a referência a um artigo no singular, que eu estou falando só de um, e feminino. A menina.
Se eu precisar colocar essa frase no plural, o meu artigo tem que ir para o plural. As meninas, ok? Aqui eu tenho o artigo o. O menino. Menino, masculino. O artigo é singular, masculino. Os meninos. Quando eu falo os meninos, eu estou falando de mais de um. Então, o meu artigo está no plural. E o meu substantivo também, que o substantivo seria meninos, ok? E eles aqui estão definidos. Eles estão me dizendo que é aquela menina ou aquele menino. A menina e o menino. Quando eu digo um menino, eu não sei de qual menino eu estou falando. Eu posso estar falando de qualquer um. Então, ele é um artigo indefinido, certo? Esses aqui são indefinidos. E esses aqui são definidos. Eu sei de quem eu estou falando, certo? Então, um menino é um artigo indefinido e que está no singular. Eu estou falando só de um menino. Uns meninos é um artigo indefinido e que está no plural, certo? Aí eu tenho uma menina, que é uma no singular. Então, é um artigo indefinido no singular. E umas meninas é um artigo indefinido no plural, ok? Então, nós vamos observar todas essas palavrinhas aqui e ver onde elas se encaixam. Se a palavrinha, a letrinha que vem antes dela, se a palavrinha é um artigo feminino ou masculino, se ela está no singular ou se ela está no plural, certo? Então, vocês vão completar essa tabelinha e a gente vai, mais tarde, fazer a correção do restante para ver se todo mundo acertou. Na questão B, ele está pedindo para você se juntar a um colega e observar como vocês classificaram os substantivos e as palavras que acompanham cada um deles. O que vocês notaram em relação às classificações? Quando eu tenho aqui que o meu artigo é masculino, o meu substantivo também é masculino. Eu não posso dizer, a lago é bonito. Posso? Não. Então, o meu artigo não pode vir feminino. Se eu tenho o substantivo masculino, o meu artigo também tem que ser masculino, ok? Então, ele sempre tem o mesmo gênero. Na questão 2, nós temos: escolha as palavras do quadro que podem completar as frases a seguir. Para conhecer, tracinho, pontos turísticos de Porto Alegre, é preciso fazer, tracinho, viagem longa. Aí, em cima, nós temos um retângulo que tem esses artigos aqui. O, a, os e as. Uma, uns e umas, ok? Você vai procurar qual é o artigo que melhor se encaixa em cada tracinho desse. Por exemplo, para conhecer, eu posso colocar a pontos turísticos. Não, porque pontos é masculino, então eu tenho que colocar aqui um O, ok? Só que eu tenho aqui pontos, não é ponto. Se fosse ponto, eu colocaria o ponto. Como é pontos, eu vou botar o quê? Os pontos, então vai estar no masculino. Eu posso colocar os pontos, ou eu posso colocar um ponto ou uns pontos. Eu também posso colocar uns pontos. Para conhecer uns pontos turísticos de Porto Alegre, é preciso fazer uma viagem longa ou viagem longa. Uma viagem longa, ok? Então, viagem aqui está no singular. Antes dela, tem que vir um artigo também no singular. Viagem é feminino, então também tem que vir no feminino, certo? E ele é indefinido, porque eu não estou dizendo que viagem é, eu só estou dizendo que eu preciso fazer uma viagem. Então, eu vou usar o artigo indefinido, ok? Aí, no item B, você vai fazer a mesma coisa,
E no item C também, você vai ver todas as possibilidades que dá para usar de artigos nessa frase. E na terceira, vocês vão ver que ao descrever o lago, o roteiro turístico afirma: o lago, 3 pontinhos, é um bom ponto de partida para explorar a cidade. O O de o lago e o A de a cidade estão destacados, estão em negrito, escrito mais escuro. Agora você vai escolher do quadro outros artigos que poderiam completar esse trecho do texto e escrevê-los a seguir, ok? Aí embaixo nós temos a mesma frase escrita com lacunas. O que são lacunas, tia Auri? São pedacinhos em branco que você vai completar, ok? Então, você vai procurar aqui embaixo, dentro desses artigos que estão no feminino e no masculino, no plural e no singular, e vai ver qual deles você poderia usar aqui para substituir a palavrinha O e a palavrinha A. E no item B, agora compare os artigos que apareceram no trecho retirado do roteiro turístico e os artigos que você usou no item A para completá-lo. Em qual trecho se fala de um lago específico, definido, e de uma cidade específica e definida? É no item A, na primeira frase antes do item A, ou é na frase que você completou no item? Em qual trecho se fala de um lago qualquer, indefinido, e de uma cidade qualquer, indefinida? É o último ponto da página 33, certo? Então, nós vamos resolver essa atividade e mais tarde a tia passa fazendo a correção desses pontinhos aqui e das seguintes questões que a tia explicou agora.